Olá amigos tecnológicos, bem-vindos a este novo vídeo. Pergunta rápida antes de começar. E se vocês estão preparados para conhecer o último lançamento, né? O novo rei dos smartphones da mão de Poco? Neste vídeo vamos conhecer o F7 Ultra, que vai revolucionar sem dúvida o mercado, porque sem precedentes, vem com o último em tecnologia, e é que conta com o Snapdragon 8 Elite A, uma frequência de 4,3 GHz, o que lhe dá um desempenho brutal. Uma pontuação no AnTuTu de mais de 2.800.000 pontos. Conta com gráficos ultra nítidos graças ao seu VisualBoss D7, além de ter uma câmera tripla com um sensor de 50 megapixels e uma lente teleobjetiva flutuante. E isso não é tudo, pois vem com uma tela de 2120 Hz de taxa de atualização. Uma loucura, não é? Então vamos conhecê-lo no vídeo de hoje aqui no TechGround. Fique à vontade e me acompanhe. Sem dúvida, a Poco revolucionou o mercado de smartphones de alto desempenho porque trouxeram preços muito competitivos em todos os dispositivos. Já que desde o início, desde que lançaram o F1, demonstraram que não é necessário gastar uma fortuna para ter um telefone de alta gama, e é que este Poco F7 Ultra confirma essa regra. Se você gosta deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo para divulgar o novo lançamento da marca. E, claro, ative as notificações para não perder nenhuma de nossas análises. Agora, vamos direto ao unboxing para mostrar o conteúdo da caixa. Dentro da caixa vemos uma caixa preta muito elegante, como costuma nos últimos dispositivos que temos testado da marca, com as letras em amarelo muito chamativas. E assim que abrimos, nos deparamos com a típica caixa de papelão, na qual temos a ferramenta para abrir, a bandeja dos cartões, Subscriber, Identity Module, os papéis do manual do usuário, cartão de garantia e demais. E essa capa de silicone cinza que também tem sido comum trazer nos dispositivos que temos testado ultimamente. É ótimo termos uma capa para o telefone sem precisar comprá-la separadamente. Logo abaixo vemos o smartphone. Vemos este F7 Ultra que vem com um plástico, onde na frente temos características principais como o seu processador, sua bateria, suas câmaras e demais. Tiramos do plástico e aqui o temos, que bonito, um toque muito premium, um acabamento muito elegante e bom, vamos colocar isso por aqui. E se continuarmos investigando na caixa, encontramos este pedaço de transformador de 120W que mostra um cabo de carregamento que vai de USB-A para USB-C de aproximadamente 1 metro. Em resumo, esse seria o conteúdo da caixa do Poco F7 Ultra. E bem, já temos o dispositivo fora de sua caixa, já tiramos a fera de sua jaula. Vamos analisar o tamanho, os materiais e o design do dispositivo. E teria dimensões de 16 cm de altura por 7,49 cm de largura e uma espessura de 8,4 mm. Apenas na sua parte mais estreita e na parte mais larga, 1 cm com 23 mm. A verdade é que é um dispositivo muito padrão em tamanho, com 6,67 polegadas e 221 gramas. Isso é o que eu também aprecio muito, ter um celular que parece premium, mas que ao mesmo tempo seja leve. Em termos de composição de materiais, o fabricante nos diz que temos uma combinação em seu chassi que seria de liga de alumínio, cerâmica e titânio. Na frente encontramos uma tela com uma superfície de 89,3%. Vemos a câmara frontal acima, vemos o alto-falante principal, também para falar ao telefone, e não encontramos nenhum outro botão ou qualquer tipo de fenda. Sim, temos a impressão digital de bloqueio na tela, temos a impressão digital de bloqueio sobre a tela. No chassi, nas bordas superior e demais, há uma borda preta com listras cinzas que delimitam certas partes. Borda superior totalmente lisa, sem nada borda direita. Botões de volume, bloqueio, desbloqueio e alto-falante principal na borda inferior, todos no mesmo módulo. Entrada de USB-C, microfone e bandeja para 2 Subscriber Identity Module. Neste caso, são 2 Nano Subscriber Identity Module e não temos a opção de expandir o armazenamento porque não possui bandeja para Micro Secure Digital. Na borda esquerda lisa, e se passarmos para a parte traseira, vemos uma divisão muito marcada, muito estética. Como vocês podem observar que temos na parte de cima, onde vem a faixa, diríamos que é de metacrilato, como de vidro. Temos um fundo com um círculo. Assim como mais escuro, uma seção metálica, um pouco mais clara, uma faixa também preta, metálica, depende da luz, muda um pouco. Onde temos os dois LEDs que vou mostrar aqui porque são bastante potentes, iluminam muito bem. E o módulo das câmeras, que vem com um anel dourado assim cobre laranja metálico,
muito bonito, que dá essa pequena estética, esse contraste. E as 3 câmaras, principal na parte inferior, teleobjetiva na parte superior e grande angular à direita na parte inferior. A maior divisão, nos 3 quartos restantes, temos o nome da marca Poco em um acabado metálico. Já lhes digo que não se nota plástico em lugar nenhum e vê-se uma composição muito além de ergonómica, muito densa e muito bem produzida. Por fim, vale destacar que o dispositivo possui certificação IP68, oferecendo proteção contra poeira e água. Não tenhamos medo se chover, se cairmos em alguma poça ou algo do tipo. E evidentemente não é para submergir, mas temos um celular resistente para este tipo de clima. Eu tenho a versão Ultra Black e acredito que também estará disponível em branco e verde, como os últimos modelos típicos. Que lançou pouco, como um verde, esmeralda e um branco, assim como o Ártico, que também são bastante bonitos. Mas saibam que eu tenho a versão preta Ultra Black. Vamos agora com o recheio, com o que temos dentro, como processador e gráficos, que é o que realmente nos interessa na hora de comprar um celular. Eu adiantava que vem com o último processador da Qualcomm, com o Snapdragon 8 Elite, movido por uma unidade central de processamento Orion, com uma frequência de 4.32 GHz, o que lhe dá um desempenho brutal e gráficos. Adreno 830, potenciados também pela sua tela com a tecnologia Visual Boss D7. Tendo High Dynamic Range para poder ter uma gama de cores muito ampla e uma frequência muito alta, também de bits, já que conta com uma pontuação no AnTuTu, este processador de 2.843.416 pontos, colocando-o praticamente no topo da pirâmide contra seus concorrentes. Concorrentes que eu me atreveria a dizer que está agora mesmo ao par do iPhone e dos novos Samsung. E vou comentar agora depois, por quê? Claro, esta versão que eu tenho aqui possui 16 GB de memória RAM, expansível até 22 com 6 GB de memória virtual e tem uma capacidade de 512 de armazenamento interno. Além disso, para que não superaqueça, o dispositivo vem com a tecnologia WideBoss 4.0 e Liquid Cooling também 4.0 para ter uma refrigeração muito eficiente e dissipar o calor. É por isso que temos esta parte metálica aqui atrás que ajuda o plástico a manter a temperatura. O metal permite que a temperatura seja transferida e não fique retida no dispositivo. Claro, suponho que virá com variantes em termos de capacidades e RAM. Acredito que haverá versões de 256 GB e 12 GB de RAM. 512 GB e 12 GB de RAM. 512 GB, acredito que eu tenho 16 GB de RAM e acredito que também haverá uma versão de 1 TB e 16 GB de RAM. Mas vamos lá, com 16 GB de RAM e 512 temos telefone para um bom tempo e que aqui cabem muitíssimas fotos e vídeos. Além disso, temos uma RAM mais que suficiente para rodar qualquer aplicação. Quanto à personalização, vem com o HyperOS 2.0, que em breve, se ainda não foi, já terá uma atualização para o 2.1, que vem com inteligência artificial, que melhorará a exclusão de imagens, também terá melhorias para tomar notas, melhorias no desempenho, funcionalidades com inteligência artificial, que vão tornar tudo mais fluido e mais fácil. E conta com a versão do Android 15, com o último do último, uma conectividade Bluetooth 6.0. A verdade é que aqui eles superaram o jogo, essas pessoas, para ter comunicações super estáveis e super sólidas com todos os dispositivos Wi-Fi. 7 que também se superaram, outra tela mais do jogo de banda dupla, como é evidente, e Near Field Communication para poder pagar sem nenhum problema, de forma sem fio. Vamos falar agora sobre a tela dele, que também é outra cereja do bolo. Uma tela de 6,67 polegadas, uma resolução de 2000, que seria de 3200 por 1440 pixels, possuindo uma tela Flow AMOLED que tem cores, a verdade é que são super ricas. Uma vibração graças à sua taxa de quadros de 120 Hz e uma profundidade de cor de até 12 bits. Acho que li, certo? Porque a verdade é que a profundidade da cor, a fluidez, é um telefone exageradamente rápido e confortável para trabalhar em multitarefa. Como eu comentava, conta com High Dynamic Range do Game High Dynamic Range e a super resolução através do Visual Boss D7. Tem uma densidade de pixels de 526 pontos por polegada, o que o torna inigualável, e uns nits que seriam de 3200. Estamos falando de um celular que à luz do dia com o sol será visto de maneira também muito correta. E não teremos que estar aí olhando de maneira lateral ou frontal para ver nossos aplicativos ou o que estivermos visualizando em nosso telefone.
E uma característica única deste Poco F7 Ultra seria que incorpora a nova proteção de tela chamada Side Glass da Poco, que oferece um vidro muito mais resistente do que todos os smartphones e que incorpora no GG7 e uma tecnologia de proteção de tela muito robusta, além de proteção ocular contra a luz azul e demais, que é necessário para passar muitas horas utilizando o telefone. Em relação aos jogos, que muitos de vocês também compram telefones pelo desempenho que eles têm em termos de jogos, e é que conta com o Smart Frame Rate, que seria uma adaptação automática para poder flutuar em diferentes taxas de quadros e assim poder equilibrar para cada jogo, oferecer o desempenho necessário e uma fluidez superior a qualquer outro dispositivo testado até agora. Junto com o Game Boss, testamos jogos como Marvel, o de lutas, o típico da Marvel, o Asphalt e o Call of Duty. E a verdade é que se move e parece que está jogando em um computador real. De loucos, a verdade é que é de loucos. Claro, deixamos aqui o teste típico de sempre que fazemos com o vídeo, para que vocês vejam a capacidade e a resolução que esta tela tem. E quanto ao som, o mesmo, é um som. A verdade é que é muito rico, em termos de graves, bastante envolvente, soa muito bem. Eu fazia tempo que não via um pouco que soasse de maneira tão equilibrada, tanto em agudos como em baixos. Embora não tenha decibéis incríveis, deixamos aqui um teste para que vocês vejam e ouçam um pouco por si mesmos. Vocês sabem que vai pelo microfone da câmera e haverá discrepâncias com a realidade, mas possam observar como se escuta. Sobre as câmeras, mencionei que o dispositivo vinha com um módulo de 3 câmeras. A câmera principal possui 50 megapixels com High Dynamic Range e Optical Image Stabilization, que é o estabilizador óptico, que utiliza um pequeno corte do sensor para poder estabilizar. E de fato parece super fluido. Temos uma teleobjetiva de 60 mm, que é uma teleobjetiva flutuante, que teremos um aumento de 2. Também do sensor de 50 megapixels, o que faz com que também mantenhamos essa resolução máxima que o sensor pode nos dar, mas de maneira muito fluida, também tendo uma estabilização exageradamente correta. E a câmera grande angular de 120 graus de visão, que nos dará uma 32 megapixels, de fato a um equilíbrio. Desta vez apostaram muito no tema das câmeras e isso é algo que agradeço porque eu uso muito a câmera, e ter um equilíbrio perfeito entre desempenho, câmera, tela e som. É difícil em um smartphone de alta gama, porque estamos falando que é uma alta gama, mas há um preço que não é uma alta gama como tal. Também tem um ultra zoom de 20 aumentos, impulsionado por inteligência artificial para fotografia. O corte do sensor resultará em maior estabilização, aumento da resolução e melhoria da qualidade da imagem. E por último, a câmera frontal de 20 megapixels que temos na frente e em relação ao vídeo. A câmera traseira chegará no máximo até os 8000 a 24 quadros e 4000 a 60 quadros por segundo, e a câmera frontal chegará aos 30 e 60 quadros por segundo. Em 1080, a verdade é que eles parecem muito bons, estabilizam muito bem, e depois temos também funções como a câmera noturna. Temos também o ultra alta definição, típico que vem quando temos tantos megapixels, o formato panorâmico, a câmera lenta, o vídeo em time-lapse duplo, exposição prolongada e modo diretor, que também é para pessoas como eu, o cineasta. Podemos usar o telefone tanto como monitor quanto como câmera, pelo qual podemos conectar nossa câmera e monitorar sem nenhum problema, sem ter que usar um aplicativo extra, para poder realizar nossas tomadas e supervisionar nossos projetos. Claro, também possui o modo retrato, tem, como eu disse, o modo noturno, o leitor de documentos, o modo PROM e um modo macro, que também tira fotos espetaculares. Câmera frontal deste Poco F7, Ultra a 1080, 60 fotógrafos por segundo, é assim que se vê, é assim que se ouve, braço totalmente esticado. A verdade é que parece que a resolução é muito boa e as mudanças de luz também se comportam bastante bem. Câmera frontal deste Poco F7 Ultra. Estamos à noite, mudanças de luzes, parece que não gera muito ruído nas sombras. Estou aqui embaixo, a luz, agora mesmo me vejo um pouco mais para baixo, já está quieto daqui e tem menos luz. Certo?
Parece que estabiliza bastante bem e que se comporta muito bem também com as luzes artificiais e a estabilização é muito boa. Bem, claro, vocês mesmos, o que acham desta câmara frontal na sua máxima resolução 1080 a 30 quadros por segundo? Quanto às câmaras, não tenho queixas. Vamos ver o desempenho da bateria. Porque outra monstruosidade que fez recentemente é colocar 6000 mAh neste dispositivo com uma carga rápida por cabo de 120W. Ou seja, eu acho que até agora não vi um telefone que tenha tanta carga, tanta potência e que em 25 minutos esteja carregado. Em menos de meia hora o telefone é carregado por completo. Ademais, eles adicionaram algo que estava ausente por um período, que é o carregamento sem fio de até 50W que podemos ter e também o carregamento reverso que podemos também alimentar outros dispositivos com o nosso telefone. E bem, isso foi tudo o que vimos das principais características do que deveríamos conhecer deste Poco F7 Ultra antes de comprá-lo. Eu vi um telefone muito equilibrado, um telefone muito potente, com muito bom desempenho, com capacidades inigualáveis, um telefone que eu vou ficar. Normalmente eu usei Xiaomi, mas desde que conheci pouco. Como eu comentava no início, temos telefones de alto desempenho, com muita capacidade, a um preço que não é necessário gastar um salário. Não precisamos nos endividar ou gastar 1.400 ou 1.500 euros. E que eu recomendo se vocês estão procurando um smartphone potente, se querem usar para o dia-a-dia, para a multitarefa. Vai mais do que o suficiente, com a capacidade que temos dentro e as características, vai mover qualquer aplicação. Seja qual for a sua profissão, se gostam de jogos também, é um telefone muito bom, não superaquece, tem uma tela de dimensões bastante corretas, não temos um telefone super grande, temos um telefone com uma tela muito nítida. Ótimo! Quero saber se vocês esperavam, como eu, que saísse este pedaço de pepino. Me surpreendeu muito. Eu estava ansioso e desejando testar o Q7, pois gostei muito do último que experimentei. Mas eu sabia que com esta série F7 eles iriam se destacar, iriam ultrapassar a tela, sem nenhum tipo de dúvidas. Sem mais delongas, quero ler nos comentários suas opiniões, dúvidas, recomendações e agradecer por estarem aqui. O link de compra estará disponível na descrição para acesso. E, novamente, peço que se inscrevam se ainda não se inscreveram, deixem um like se gostaram, vocês nos ajudam muito a continuar produzindo conteúdo. Compartilhem este vídeo para que todo mundo possa conhecer o último modelo que acabou de ser lançado no mercado que vai revolucionar absolutamente tudo. E sem mais, eu me despeço por hoje, isso foi tudo aqui no TechGround, nos vemos no próximo vídeo, até logo.